Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Tira de nós toda distração. Tira de nós todo impedimento, todo levante das trevas. Que nessa hora, tão somente o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Como nós amamos a Tua palavra. Como nós amamos a Tua presença. É por isso que nessa hora o meu coração e a minha mente se abrem tão somente para receber uma porção que vem do Senhor, uma porção que vem do alto. Livros de filosofias não têm poder de transformar o meu espírito. Livros de autoajuda talvez até possa de alguma maneira dialogar com a minha alma, mas não me transforma. Só a Tua palavra. Só a Tua palavra. É por isso que nessa hora eu peço para que o Senhor venha, para que o Senhor faça, para que o Senhor fale, no nome de Jesus. E você diz amém? Nós estamos em uma série de mensagens chamada Chaves que Abrem Portas. Desde o primeiro dia do ano nós estamos debulhados, nós estamos enxertados nessa palavra, nessa mensagem. No início do ano nós começamos falando sobre uma chave, você lembra? Nós começamos falando sobre honra, maravilha. Depois nós falamos também sobre um lugar chamado dependência. Depois nós fluímos para um outro ambiente chamado perseverança. Semana passada a pastora Liane com tanta maestria falou sobre obediência. E hoje eu quero compartilhar uma chave com você, uma palavra muito simples, mas também muito poderosa, que tem poder para transformar a nossa vida. Eu diria até que todas as outras chaves que foram liberadas anteriormente, todas as palavras que foram liberadas anteriormente, se não estiverem enxertadas ou encharcadas nessa realidade, não fará sentido na nossa vida. Fala comigo, fé. 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 É interessante porque em um determinado momento os discípulos olharam para Jesus e disseram: aumenta-nos a fé. Nós estamos precisando de fé. Tem alguém aqui que está precisando de fé para poder lidar com os desafios da vida? Tem alguém aqui que está precisando de fé para poder viver o extraordinário? Tem alguém aqui que está precisando de fé para poder acessar o sobrenatural? A palavra diz que o justo viverá pela fé. A verdade é que existe uma série de conceitos, existe uma série de explicações a respeito daquilo que é a fé. Quando nós vamos na palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a palavra é muito clara ao dizer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova de fatos que não se veem. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não podemos enxergar, daquilo que nós não podemos ver. A fé é o firme fundamento, e porque ela é o firme fundamento, a fé ela é sólida, ela é estável. Ela não é instável, ela é inflexível. Irmão, a fé simplesmente é o que é. E hoje, no nome de Jesus, eu vou pedir para que o Senhor te dê muito discernimento, porque hoje eu não vou pregar sobre salmos. Eu não sei quem vai ficar comigo até o final. A fé é o firme fundamento. É tudo ou é nada. Irmão, no nome de Jesus, se houver um pouco de dúvida, não há mais fé. Porque onde há dúvida, não há espaço para fé.
Pastor, por que dessa abordagem a respeito da fé? Porque a gente diz que vive fé, porque a gente diz que tem fé, mas seleciona que tipo de fé a gente quer viver. A gente seleciona que tipo de evangelho quer viver. Nós somos seletivos quanto a qual versículo da Bíblia, ou qual texto da Bíblia aderir. Nós selecionamos aquilo que nós queremos viver da parte do Senhor. Nós determinamos aquilo que nós queremos viver da parte do Senhor. A gente é seletivo a qual parte da Bíblia sim viver, desfrutar. Agostinho, e não é Agostinho Carrara da Grande Família, ele tem uma frase em que ele diz: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita aquilo que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas você crê apenas em si mesmo. Irmão, quem é da época das caixinhas de promessa? Todo crente tem uma caixinha de promessa. E o que são caixinhas de promessa? Caixinhas de promessa são compilados de versículos que falam a respeito das promessas do Senhor para nós, que falam a respeito das garantias do Senhor para nós. E glória a Deus que nós temos promessas, glória a Deus que estamos debaixo de garantias. Mas você já se perguntou por que não existem caixinhas de confronto? Comecei. Se levanta agora não. Você já se perguntou por que não existem caixinhas de exortação? Você já se perguntou por que não existem caixinhas de realidades? Caixinhas de promessas só falam de uma parte do Evangelho, porque caixinhas de promessas não têm o poder de resumir todo o Evangelho. Aliás, o Evangelho ele não subsiste de promessas. Ele não se resume em promessas, ele não se mantém em promessas. O Evangelho também fala sobre dias difíceis. O Evangelho também fala sobre lutas. O Evangelho também fala sobre perdas, sobre luto. Aliás, há uma promessa estabelecida pelo Evangelho que diz que eu preciso morrer. Viver é Cristo, morrer é lucro. Há uma promessa que diz que o meu eu tem que morrer. O problema, irmão, é que a fé seletiva nos leva a viver um evangelho autoral. E um evangelho autoral é um evangelho que não foi escrito por Cristo. Lá no livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Vocês estão saindo do evangelho de Cristo para um outro evangelho, o qual na verdade não é outro, ou seja, não existe um outro evangelho. Só existe um evangelho, porque só existe um caminho, porque só existe uma verdade, porque só existe uma vida. Porém, há alguns que estão perturbando vocês, que querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, em outras versões vai dizer que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que tenho pregado, daquilo que vocês receberam, que seja anátema. Por acaso, diz a palavra, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou eu procuro agradar homens, ou eu procuro agradar a Deus? Se eu estivesse procurando agradar pessoas, diz o apóstolo Paulo, não seria servo de Cristo. Um evangelho diluído não tem poder para salvar. Um pouco de evangelho e um pouco de filosofia é igual a evangelho nenhum. Irmão, a fé seletiva ela é muito perigosa,
porque ela nos faz comprar aquilo que nós desejamos. A fé seletiva é muito perigosa, porque ela nos faz com que nos interessemos por aquilo que alimenta a nossa alma, as nossas emoções, o nosso estômago. A fé seletiva ela é muito perigosa, porque ela nos distrai em meio à igreja. Você está comigo? A fé seletiva é perigosa, porque me faz comprar ou acreditar naquilo que eu quero. Ela me faz me lançar naquilo que me convém, naquilo que me interessa. Irmão, no nome de Jesus, quantas vezes nós olhamos para a palavra do Senhor e selecionamos que tipo de evangelho nós vamos viver? Quantas vezes nós olhamos para a palavra do Senhor e dizemos o que nós vamos desfrutar, qual vai ser o nosso padrão, qual vai ser a nossa realidade? Nós excluímos da palavra do Senhor, excluímos da nossa vida tudo aquilo que gera renúncia. Nós excluímos tudo aquilo que gera descontentamento. Nós excluímos do evangelho tudo aquilo que gera confronto. Nós excluímos do evangelho tudo aquilo que gera de alguma maneira renúncia, sacrifício. É perigoso demais, porque nós podemos estar vivendo uma história. Olha para mim, pelo amor de Deus, porque está escrito lá fora, lugar de novas histórias. Nós podemos estar vivendo uma história que não está de acordo com os padrões do nosso Deus. Eu falei para vocês que hoje não ia ser simples. Quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, nós vemos homens e mulheres que não selecionaram o que iriam obedecer, e porque não selecionaram o que iriam obedecer, foram selecionados por Deus para viver aquilo que jamais, que nenhum outro homem, nenhuma outra mulher viveram. Decidiram não selecionar, decidiram mergulhar, decidiram se lançar, decidiram viver o todo e não parte. Eu não sei para quem eu estou pregando nessa noite, assim como também no período da manhã, mas irmão, nessa noite você vai se converter. O Evangelho fala de ressurreição, mas também o Evangelho fala de cruz. E a nossa fé precisa saber lidar com esses dois cenários. O Evangelho fala sobre vida abundante, mas o Evangelho que fala sobre vida abundante também fala sobre cravos. O Evangelho fala sobre vida abundante também fala sobre morte. O Evangelho que fala sobre vida abundante também fala sobre se entregar. O Evangelho que fala sobre vida abundante também fala sobre carregar e carregar a sua própria cruz. A sua própria cruz. Talvez não era essa chave que você gostaria de ouvir hoje, mas nós precisamos estabelecer firmes fundamentos, para que a nossa casa não venha a ruir, para que o nosso casamento não venha a ruir, para que os nossos relacionamentos não sejam superficiais, para que o nosso relacionamento com o nosso Deus não seja enganoso, mentiroso. Porque quando não há um firme fundamento na nossa fé, também não há um firme fundamento nos nossos relacionamentos, não há um firme fundamento no nosso casamento, não há um firme fundamento nos nossos negócios. Quando a nossa fé não está firme, não está bem fundamentada, nós somos como uma casa que quando vierem os ventos e as enchentes e as chuvas, ela não vai ficar de pé. Prepare, igreja. Prepare, igreja. Prepara. Você e eu, nós precisamos entender que o Evangelho não é sobre entretenimento. O Evangelho é sobre transformação. Sabe, irmãos, e hoje eu vou ser bem devagarinho, tá? Porque eu tô mais para lá do que para cá, mas vai dar certo. Nós podemos cair na cilada de achar que
pelo fato de estarmos na igreja, nós estamos em Deus. E talvez seja apenas uma cilada. Nós podemos cair na cilada de achar que nós estamos livres, quando na verdade nós não fomos libertos de nada. Você lembra daquela história, daquele homem que estava em cima do muro? Quem lembra dessa história? Meu Deus, uma história tão contada. Um homem que estava em cima do muro. Aí do lado estava o diabo e os seus diabinhos. Aí do outro lado estava Jesus e os seus anjos. E aquele homem em cima do muro. Jesus de um lado, o diabo do outro. E o diabo percebeu que do lado em que Jesus estava, ele clamava: vem para cá, sai daí, aí não é o teu lugar. E aquele homem que estava em cima do muro, ele ficou um tanto quanto inquieto, porque ele via Jesus chamando e ele viu o diabo em silêncio. Daí ele se volta para o diabo e fala: você não vai fazer nada. O diabo olha para ele e diz: eu sou o dono do muro. Você está aonde quer que eu esteja. Esse é o lugar em que você deve ficar. É tempo de posicionamento. Não dá mais para ficar em cima do muro. Em relação a tudo. E sobretudo em relação à nossa vida com o Senhor. Você está aqui comigo ainda? Uma fé que não me transforma, não me salva. Uma fé que não me muda, não me alcançou. A confissão de fé que eu professo precisa ser a confissão de fé que eu vivo. O Cristo que nós apresentamos com as nossas palavras, Ele está o tempo todo em confronto com o Cristo que nós apresentamos através das nossas atitudes, porque as minhas palavras precisam estar de acordo com as minhas ações. Eu estou pregando sobre fé seletiva, sobre não selecionar aquilo que nós vamos viver, mas se lançar para viver tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós através da sua palavra. Sabe, irmão, talvez depois dessa mensagem alguns de vocês vão embora e talvez não voltem nunca mais. Mas aqueles que decidirem ficar vão ser mais profundos, estarão mais completos e mais plenos para viver tudo aquilo que Deus já estabeleceu a nosso respeito. A nossa missão como igreja não é inchar esse lugar. Nós não estamos aqui à procura construindo multidões. Nós estamos aqui única e exclusivamente para forjar discípulos. Agora você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Se tem discípulo nesse lugar, pode fazer barulho, porque o inferno tem que ouvir. Oh! A palavra fala sobre nos apresentarmos diante de Deus como um sacrifício vivo. Aí eu pergunto a você: por que vivo e não morto? Porque morto alguém leva, vivo vai por conta própria. É uma noite em que você precisa decidir se envolver por completo com o Senhor. É uma noite em que você precisa decidir mergulhar de verdade, se lançar de verdade, receber toda a palavra de verdade e obedecer a toda a palavra de verdade. Irmãos, hoje eu vou escancarar. Hoje eu vou escancarar. Eu estou saindo de férias mesmo, eu vou escancarar. Poucos dias não, já faz algum tempo. Não é dessa igreja, outra igreja, tá, gente? Um rapaz me procurou e disse: pastor, eu estou precisando de conselho. Eu já tinha sentado com esse rapaz umas 5 vezes. E é a mesma situação. É a mesma situação. É a mesma situação. Esse rapaz não precisa de conselho, eu estou falando isso para a igreja. Esse rapaz precisa se converter. Porque não é por falta de ensino, é por falta de caráter.
Nós precisamos ter o caráter de Jesus, gente. Nós precisamos ter a mente de Jesus. Porque senão nós vamos ficar aqui, nos enganando um ao outro. Eu gosto de ir nessa igreja, parede preta, o pastor usa calça apertada, ele é todo, legal demais, mas pelo amor de Deus, a gente está se enganando. Você acha que está me enganando, eu acho que eu estou te enganando, e Deus lá de cima dizendo, eu estou vendo tudo. E não está tendo transformação nenhuma, mudança nenhuma. Ou obedecemos todo o Evangelho, ou não vamos viver o Evangelho. Se eu obedecer 99% do Evangelho e deixar de obedecer eu não estou vivendo o Evangelho. Eu não tive um encontro real e genuíno com Jesus. Eu não entreguei o meu coração de verdade a Jesus. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Eu já estou quase terminando. Estou vendo que você está inquieto hoje. Por mais que leis sejam redigidas no intuito, tentando determinar o que eu vou pregar, o que nós vamos pregar, tentando fazer com que venhamos a selecionar que parte da Bíblia nós vamos ministrar e revelar a você. Irmão, deixa eu dizer algo para você, no nome de Jesus, eu decido ministrar toda a palavra. Eu decido revelar toda a palavra. Eu não vou selecionar nada. A palavra vai ser apresentada de Gênesis a Apocalipse na sua fidelidade, na sua integridade e na sua plenitude. Porque eu sou o consumidor pela palavra. Oh! Aleluia! O Evangelho é um pacote, gente. O Evangelho é um pacote. Você não consegue viver só parte do Evangelho. O Evangelho é todo ele, é toda a palavra. Não tem como selecionar. Eu vou obedecer até aqui, mas a partir daqui é comigo. Não! Não! Ou Jesus entra na nossa história e nos transforma da ponta do cabelo à unha do pé, ou não aconteceu nada. Irmão, não fazia sentido para Daniel orar 3 vezes ao dia ao Senhor dos céus e depois, no decorrer do dia, ter que se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Não fazia sentido nenhum. Ou eu adoro o Deus do céu, ou eu me prostro sobre o imperador aqui na terra. Irmão, não fazia sentido para Jesus desistir de cumprir com a sua missão, de ir até a cruz do Calvário, em que pese um discípulo ter se levantado e ter dito para ele: não faça isso, não tire sua vida, desista. Não fazia sentido para Jesus não obedecer o seu Pai na sua plenitude, a ponto dele olhar para esse discípulo Pedro e dizer: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Eu decido viver toda a palavra. Toda a palavra. Irmão, não adianta apresentar um evangelho que não tem poder para curar. Não adianta apresentar um evangelho que não tem poder para libertar, diluído, fragmentado, fragilizado, filosófico, utópico. Não adianta apresentar um evangelho que não tem poder para salvar. Não adianta apresentar um evangelho marginal. Nós não fomos chamados para fabricar Jesus. Nós fomos convocados como ministros do Senhor para apresentar o Cristo. Tem muita gente fabricando. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para construir um padrão de evangelho em que ele caiba nas minhas necessidades, caiba nas minhas ações, caiba na minha vida. Não. Eu preciso me adequar ao evangelho. Eu preciso fazer parte do padrão que o evangelho estabelece. Ai, pastor, não queria ter vindo hoje não. Calma, semana que vem a gente prega salmos, tá bom? Nós vamos diluindo o evangelho com o fim de fazer com que ele venha
e ele caiba na nossa cultura, quando na verdade nós precisamos caber nos seus padrões. Irmão, o evangelho, olha para mim, eu já estou quase terminando. O evangelho te convida a vir do jeito que você está, mas ele te faz um alerta: prepare-se, você nunca mais será o mesmo, amém? Aleluia, obrigado. Nunca mais será o mesmo. Ei, na igreja podem todos, mas não pode tudo. A igreja até pode ser inclusiva, eu queria colocar esse inclusiva com algumas aspas, mas a igreja não pode ser permissiva. Deus está falando. Uma fé seletiva nos faz enxergar com o coração. Acontece que você e eu não fomos chamados a enxergar a vida com o coração, porque o coração do homem é enganoso, gente. Ele é corrupto. Nós fomos chamados e convocados a enxergar a vida através da palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, apta a penetrar e a dividir espírito, alma, juntas, medulas, e a julgar os pensamentos e a discernir o coração. Nós não fomos chamados a agir de acordo com as nossas emoções. Nós fomos chamados a nos mover de acordo com a palavra do Senhor. Ajuda a Paola, pelo amor de Deus, hoje ela está enlouquecida. Hoje, todos nós estamos debaixo da misericórdia que nós encontramos em Jesus. Nós estamos sim numa estação de graça, vivendo um tempo de graça da parte do Senhor. Só que nós não podemos confundir, viu? Nós não podemos confundir o que de fato é a graça. Porque o que torna a graça, que foi conquistada através da cruz do Calvário, poderosa, é a verdade que ela carrega. E a graça me diz, olha para mim, a graça me diz que eu sou redimido, justificado, reconciliado, perdoado. Aliás, a graça me diz que eu sou até mais do que vencedor. Mas também a graça me desautoriza a viver no pecado. A graça não é um passaporte para o pecado. A graça é autoridade sobre o pecado. Autoridade sobre o pecado. O problema, sabe qual é, meus irmãos, da fé seletiva? É que da mesma forma que ela torna tudo relativo, a fé seletiva também pode nos colocar em ambientes de religiosidade. Pode nos tornar farisaicos, difíceis. É preciso entender porque a fé seletiva ela trabalha nesses 2 extremos. Ou nós somos graciosos demais dentro de um ambiente de hipergraça, em que liberamos aquilo que não tem padrão em Deus, ou nós somos religiosos demais e estamos na outra extremidade, retendo aquilo que Jesus já liberou. É por isso que nós precisamos entender em que nível, em que estágio está a nossa fé. O religioso, por exemplo, ele não vê Deus como pai. O religioso, ele vê Deus como um juiz que veio tão somente para julgar. Irmão, pasmem o que eu vou dizer para vocês. Mas até poucos tempos atrás, homens e mulheres tomavam banho de roupa, porque tinham medo que Jesus voltasse. E se ele voltasse, elas não seriam resgatadas. O nível de religiosidade. Você está rindo? Eu tinha um parente que ele tomava banho de roupa e tomava de paletó. Meu Deus, Satanás. Irmão, até pouco tempo atrás, a bateria era tida como do diabo. E o baterista era tido como filho de Deus. Até pouco tempo, a parede preta era tido como heresia. Porque o religioso, ele não consegue se relacionar com Deus que é Pai.
Ele se relaciona com Deus que julga, que condena, que veio para matar, que veio para destruir. Não. Quem veio para matar, para roubar e para destruir não foi o nosso Pai, não foi o nosso Deus, foi o diabo. O Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida cheia, vida plena, vida concreta, vida cheia da presença. Oh! O religioso trabalha na outra vertente. O religioso, ele seleciona quem vai entrar no céu e quem não vai entrar. Ele diz: você pode, você não pode. Não, ei. Nós não fomos chamados para dizer quem pode e quem não pode. Nós só fomos chamados para revelar Jesus. A função de convencer é do Espírito Santo. Ele que vai nos convencer da justiça, do juízo, do pecado. Você e eu, nós não fomos chamados, nós só fomos chamados para revelar Jesus. E quando nós revelamos Jesus sem nenhum ingrediente, quando nós revelamos Jesus do jeito que Ele é, Ele se torna, no nome do Senhor Jesus, irresistível. Quando nós revelamos o nosso Deus do jeito que Ele é, não coloca nada, só a presença do Evangelho. Fé seletiva, e eu já estou terminando, é querer estar na igreja, mas não deixar Deus entrar na história. Fé seletiva é querer estar em Deus, mas não deixar Deus entrar no casamento. Fé seletiva é querer estar em Deus, mas não deixar Deus entrar nos negócios. Fé seletiva é apresentar alguns compartimentos para o Senhor, mas não deixar Ele entrar no todo. Isso é fé seletiva. E você não foi chamado para viver uma seleção, você foi chamado para mergulhar e passar a nado, porque quanto mais você mergulha, mais os céus se abrem, mais a água dos céus, mais é derramado o Espírito Santo. Quanto mais você mergulha, mais o Deus te enche, meu Deus. Sem reservas, igreja, sem limites, sem reservas com o nosso Senhor, sem limites com o nosso Deus. Irmão, não tem como ter um encontro com Jesus e não ter a vida transformada. Todos os homens, através dos evangelhos, que se encontraram com Jesus, tiveram a vida transformada ou o coração revelado. Há um determinado momento que Jesus ele se encontra com um ladrão, um publicano chamado Zaqueu. E esse encontro gerou quebrantamento e consequentemente salvação, transformação a partir do encontro. Mas também Jesus se encontrou com um jovem rico. E diz a palavra que aquele jovem não foi capaz de abrir mão daquilo que o prendia para seguir Jesus. Um estava desesperadamente à procura do mestre, e o outro estava desesperadamente amando a si e aquilo que possuía. Um encontro com Jesus, olha para mim, crente, um encontro com Jesus vai revelar o nosso coração. Vai dizer se nós estamos prontos, abertos a viver uma nova história, ou se ainda queremos continuar vivendo a velha história com Jesus na velha história. Ou novo ou velho, ou a velha criatura ou a nova criatura. Você não consegue juntar as duas estações. Ou você vira a página, irmão, ou não tem como Jesus ir lá na tua bagunça e ficar com você na tua bagunça. Aleluia, aleluia. Eu sei que é clichê, mas se Deus não for o primeiro, Ele não vai ser o segundo. É tudo ou nada. Eu me entrego ou eu me entrego, eu me envolvo ou eu me envolvo. 1% de dúvida é dúvida suficiente que tem poder de nos afastar da revelação de quem Deus é. Não pode haver dúvidas, não pode haver margem, espaço para dúvidas. Ou nos lançamos ou não nos lançamos. Irmão, Jesus foi rejeitado na sua terra natal. A palavra vai dizer que Ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitou.
Ele estava na sua terra natal, ele estava com o seu povo, ele estava com a sua família. E diz a palavra que lá em Nazaré, não aceitaram, selecionaram, queriam viver. Porque eles olharam para aquele homem e disseram: nós ficamos com um carpinteiro. E diz a palavra que porque eles selecionaram Deus, Jesus, não pode operar milagres. Não que ele não quisesse, porque ele queria derramar. Ele queria mudar a história de todo aquele povoado. Mas ele não pôde fazer porque aquelas pessoas disseram: eu fico com o carpinteiro. O Senhor quer fazer milagres nessa noite aqui. Ele quer fazer, sem dúvida Ele quer fazer. Mas para que Ele possa fazer alguma coisa nesse lugar, é preciso haver uma atmosfera de fé. Nós precisamos nos entregar a Jesus. Nós olhamos para o homem, não vemos um carpinteiro, mas vemos o Filho de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração. A palavra diz que Ele não pôde fazer. Não é porque Ele não quis, Ele não pôde fazer. Será que talvez Jesus não tenha feito algo na nossa vida porque nós estamos selecionando até onde vamos nos entregar, até onde nós vamos viver? Será que é por isso que de alguma maneira a nossa vida não tem sido transformada, restaurada, porque nós estamos escolhendo que parte da palavra nos lançar? Jesus estava de carne e osso na sua terra natal e não pôde operar milagres, sabe por quê? Porque pessoas não conseguiam enxergar que eles estavam diante de um Deus que poderia transformar totalmente as suas histórias. Jesus está aqui, irmão. Jesus está nesse lugar. Mas Ele não vai fazer nada se você não deixar. Ele não vai fazer nada se você não permitir. Aliás, a palavra é muito clara. A palavra diz que Ele bate na porta, Ele não arrebenta a porta. E Ele diz que se você abrir a porta, Ele vai entrar. Ele vai sentar na mesa. Ele vai ceiar com você. E você vai ceiar com Ele. Mas primeiro Ele só vai bater. A decisão de abrir a porta é sua. A escolha é sua. A decisão de se entregar por inteiro é sua. A escolha é sua. Ou você fica em cima do muro, ou você cai para dentro. Ou você fica em cima do muro, ou você se lança. Ou você fica em cima do muro, ou você mergulha. Não há espaço, não há transformação para aquele que decide não se posicionar. Não dá para ficar selecionando o que nós vamos viver em Deus. Ou nós nos lançamos e confiamos que aquele que nos pediu para descer do barco é o mesmo que vai vir ao nosso encontro, ou vivemos uma falsa impressão de que ao estarmos no barco, estamos em lugar firme, bem fundamentado, mas que na verdade Deus não está naquele lugar. Sabe qual é o melhor lugar para a gente correr riscos? Andando sobre as águas. Andando sobre as águas. O melhor lugar para a gente estar é correndo riscos ao lado do Senhor. O melhor lugar para a gente estar é ao lado do Senhor. O melhor lugar para a gente estar é obedecendo ao Senhor. O melhor lugar para a gente estar é mergulhando no Senhor. O melhor lugar para a gente estar é sob a palavra. Sob a palavra. Sobre a palavra. Você pode se colocar de pé. Se coloca de pé e adora o Deus, o nosso Senhor. Tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo. Nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.